Olá, seja muito bem-vindo ao canal AJBM Elétrica Online. No vídeo de hoje você vai aprender a configurar o SmartCap 200, que é o controlador de fator de potência para banco de capacitores. Este é um aparelho SmartCap, ele vem com 12 saídas de controle, alimentação, medição de corrente dos TC, alimentação do aparelho e o alarme de saída a relé. Esse aparelho ele é um SmartCap 200 da marca IMS e também temos também um TC de medição de corrente, que é o transformador de medição de corrente. A relação dele é 500 por 5, 50 a 60 Hz de frequência, 6 kV e a isolação de 6 kV, tá? Esse é um medidor de TC de corrente, um transformador de corrente, capaz de fazer a medição aí até de 500 amperes. As especificações técnicas do aparelho IMS, SmartCap 200, modelo 12 saídas, alarme 105 VA, 250 volts corrente alternada, saída 105 VA, 250 volts corrente alternada, alimentação de 85 a 265 volts corrente alternada. A corrente de medição 5 amperes, tensão 50 a 500 volts corrente alternada. Consumo 10 VA, frequência 60 Hz e o número de série do equipamento. Vamos lá então a essa aula de como configurar algumas partes importantes na hora de fazer a medição de fator de potência do seu banco de capacitor, alguns parâmetros importantes que você deve configurar neste aparelho. Na parte traseira do painel do controlador tem esses bornes removíveis. Você não precisa fazer o desligamento fio a fio. Esses bornes são encaixados e retirados para a troca somente do controlador. Vamos então energizar o controlador, fazer as ligações junto com o TC. Não vai ter nenhum valor fazendo a correção de fator de potência, porque não temos nenhuma carga indutiva fazendo o monitoramento. Esse TC não vai monitorar nenhuma carga indutiva para que possamos visualizar no painel do controlador as medições que ele está dando em tempo real. Mas mesmo assim, vamos fazer a ligação para você ver como é que fica a parte de ligação dos cabos desse controlador. O controlador é acompanhado dessas travas para ser travado na porta dos painéis. Onde você for fazer a instalação dele, você vai usar essas travas para fixar o controlador no painel elétrico. Vamos então fazer a ligação física do controlador de fator de potência IMS SmartCap. Com uma das fases eu alimento o borne V1 e com a outra fase eu alimento o borne V2. Vamos então fazer a ligação alimentação deste aparelho SmartCap 200. Eu alimento com uma das fases, fase R, no borne V1 e a fase S no borne V2. Vamos fazer aqui o passo a passo para você acompanhar como é feita a ligação física desse aparelho controlador de fator de potência. V1 fase 1 e V2 fase 2, V1 fase R e V2 fase S, de 85 a 265 volts. Aqui vamos usar uma tensão de 220 volts para fazer então a alimentação deste aparelho SmartCap. O TC, transformador de corrente, vai ser ligado no borne S1 e S2.
Lembrando que, se atentar muito a esse detalhe, no próprio transformador de corrente já vem essa especificação: não pode ser invertida, não pode ser ligada à saída do controlador ao contrário. O S2 terá que ser ligado na saída S2 do controlador e a saída S1 do transformador de corrente tem que ser ligada na entrada S1 do controlador, para que seja feita a ligação correta e a medição do fator de potência, para que ela possa ser feita com a medição precisa, da forma correta, terá que ser ligado desta forma. Vamos então alimentar o nosso transformador de corrente, nosso TC, e fazer a ligação no controlador. O S1 será ligado na entrada S1 do controlador, conforme essa prescrição. Essa entrada então vai receber aí o sinal do S1 do controlador. Pronto, a nossa entrada S1, que é o sinal que vai vir do nosso TC, também ligado no S1. O S2 será ligado na entrada S2 do nosso controlador, para que ele seja feita a ligação correta e a medição exata do banco de capacitor. Vamos então fazer a ligação no S2 do nosso controlador. Desta forma, você estará ligando corretamente os bornes de entrada e saída do controlador SmartCap 200. Dessa forma, temos o S2 ligado na saída S2 do nosso TC, do nosso transformador de corrente, e a saída S1 do nosso TC, controlador de corrente, na entrada S1 do nosso controlador. Vamos então fazer a ligação se ele é em estrela ou em delta. A ligação, lembrando que essa ligação do X1 e X2 vai determinar a tensão em que o controlador fará a monitoração desse fator de potência. Fica da seguinte forma. Bom, se temos a ligação em 220 fase mais fase, numa rede 380 volts, temos então a ligação do controlador em delta. Numa rede 380 volts, fase será ligado no nosso controlador. Teremos então a ligação do controlador monitorando em delta. Seguindo ainda em uma rede 380 volts, fase mais neutro, uma rede de 380 volts. Será ligado uma ligação estrela. Será monitorado o controlador na ligação estrela. Lembrando que em 220 volts, numa rede 380, fase e neutro soma-se 220 volts. Fase e fase igual a 380 volts, numa rede 380 volts. Ficando então desta forma, fase e fase, numa rede 380 volts, temos a ligação do controlador em delta. Fase e neutro, numa rede 380 volts, temos uma ligação do controlador em estrela. Fechando fase e neutro numa rede de 380 volts, temos a tensão de 220 volts. Fechando fase e fase numa rede de 380 volts, temos então o resultado de 380 volts. Em uma rede 220 volts, trifásica, temos então a ligação fase mais fase,
igual 220 volts, somando então uma ligação em delta. Independente da tensão da rede, fase e fase será sempre uma ligação delta desse controlador. Fase mais neutro, somando então 127 volts em uma rede 220 volts trifásica. Teremos então a ligação deste controlador em estrela. Ele estará monitorando em estrela. Numa rede 220 volts, fechamos então fase e fase, que é igual a 220 volts, uma ligação delta, fase e neutro, igual a 127 volts, numa rede 220 volts trifásica, a ligação estará em estrela. Você vai ver no controlador, quando fizermos a programação do controlador, para que ele faça a monitoração do fator de potência e possa interagir com o banco de acordo com as necessidades da rede. Bom, já estamos aí com o nosso controlador energizado. Agora então vamos navegar sobre os seus parâmetros e ver quais parâmetros é de suma importância para que você possa monitorar seu banco de capacitor de acordo com as necessidades da rede. Bom, primeiramente vamos aí à tela inicial do controlador. Assim que é energizado, ele aparecerá esta tela inicial. Ou ele estará em automático ou manual. Provavelmente você energizará esse equipamento novo de fábrica do modo automático. Ele já vem pré-configurado de fábrica do modo automático. Fator de potência. Esses números zerados é o valor de medição que ele te dará em tempo real, capacitivo ou indutivo. Automático, quer dizer que o banco está sendo monitorado de forma automática, e as células capacitivas, que são as 12 saídas deste controlador. Elas estão desligadas, mas conforme a gente vamos navegando nos parâmetros, você vai ver que a gente vamos atuar uma por uma em modo manual. No modo automático, ele faz essa própria leitura da rede, se é capacitiva ou se está gerando indutivo na rede, acionando as saídas do controlador de modo automático, de acordo com as necessidades de correção da rede. Vamos então aos parâmetros de programação deste controlador IMS SmartCap 200, que é um controlador de fator de potência usado em bancos de capacitores. Clicando a tecla PROG uma vez, eu tenho aí a programação dos TP, TC, liga ou desliga. Clicando a setinha para cima, vamos então navegando nos parâmetros de programação do controlador. Programação automático manual. Se eu clicar mais uma vez para cima, ele vai me dar outro parâmetro, atuar saídas, zerar comutação. Programação de faixa de CTRL, faixa de controle. Programação CTRL, parâmetro CTRL. Programação de capacitores. Programação de KVAR, de células capacitivas. Programação de alarmes. Programação de filtro THD. Padrão de fábrica. Programação de idiomas. Programação de TP-TC, voltando então ao parâmetro inicial de acordo com as programações. Vamos então voltar à tela inicial e dar sequência parâmetro por parâmetro para você conhecer como funciona e o que é cada parâmetro pré-programável neste controlador. Bom, vamos então alterar esse parâmetro. Primeiramente eu tenho que alterar o parâmetro de cima. Vamos baixar aí vamos aumentar a tensão primária para 220 volts, clicando para alterar as casas decimais. Eu clico na tecla Clear, flecha para cima, eu altero a casa decimal, flecha para baixo, eu volto novamente a casa decimal. Vamos então aumentar para 220 volts
esse parâmetro para que possamos ter condições de alterar o parâmetro de baixo, que é a tensão secundária. Vamos abaixar aqui, clicando a flecha para baixo, em 220 volts. Clico Prog para ele salvar a programação e novamente altero aqui o parâmetro do TP secundário para 220 volts. Tecla Clear para cima, mais uma vez tecla para cima e altero o valor para 220 volts. Se for 380 volts, os dois parâmetros, tanto primário quanto secundário, terá que estar na mesma faixa de tensão. Se é 127, terá o primário e o secundário em 127 volts. Se for 220, terá o primário em 220 volts. Ou 380 volts. Se estiver o primário 380 volts, o secundário também terá que estar 380 volts. Ele voltou à programação original, pois eu não apertei a tecla Prog para salvar essa alteração que eu fiz nesse parâmetro. Vamos novamente clicar na tecla Prog, aumentar o valor de 127 para 220 e novamente a tecla Prog para salvar. TC, medição de TC. Esse parâmetro é referente à relação do TC, no caso esse TC, modelo TCI 101, relação de 500 por 5 A. Então vamos aí alterar essa relação de 500 por 5 A do controlador. Novamente a tecla Prog, mais uma vez e mais uma vez. Vamos aí alterar essa programação, colocando então a medição para 500. Vamos aí fazer a alteração para 500 amperes. Chegando à faixa selecionada, de acordo com o seu transformador de corrente, o seu TC. No meu caso aqui, esse TC faz a relação de medição de 500 amperes. Eu vou colocar na minha programação do controlador 500 amperes. Ele volta às telas de início. Vamos novamente aí voltar à tela que estávamos programando. Duas vezes a tecla Prog. Vamos então fazer aí a configuração novamente. Tecla Clear, flecha para baixo, eu altero as casas decimal. Tecla Clear e a flecha para cima, eu altero a casa decimal para mais. Para salvar a programação, vamos clicar então na tecla Prog. Ligação estrela. Vimos aí no vídeo anterior aqui. Vimos aí então na escrita as ligações estrela e a ligação em delta. No caso, vamos colocar ela em estrela, pois a ligação do X1 e X2 vamos aí simular que ela está em 220 volts. Numa rede 380 volts, ele será 220 volts. Vamos novamente aí voltar às teclas de programação. TC já havíamos salvo. Ligação estrela. Se eu for alterar para delta, eu clico aqui na flecha para cima. Se eu for voltar novamente para estrela, clico na flecha para baixo. Flecha para baixo e flecha para cima, eu faço a alteração de estrela para delta. Após essa configuração de estrela para delta,
eu clico novamente na tecla Prog para salvar a programação. Ele vai para o próximo parâmetro, programação automática manual. Clico a tecla Prog e altero o parâmetro com as flechas para cima ou para baixo em automático ou manual. Vamos então fazer a atuação deste banco de capacitor em modo manual. Seleciono manual e novamente clico aí na tecla Prog. Atuar saídas. Novamente eu clico na tecla Prog e entro lá na configuração de atuar as saídas manualmente. Com a flechinha para cima eu altero o estado de saída do controlador do nosso SmartCap 200, tanto para ligado ou desligado. Perceba que o clique do relé de saída você será capaz de ouvi-lo quando a saída for acionada. Para alteração da casa decimal, eu clico novamente na tecla Prog e vou para o segundo relé. Novamente tecla Prog, novamente tecla Prog, flecha para cima, tecla Prog e assim sucessivamente até atuar as 12 saídas no modo manual. Está aí as 12 saídas do nosso controlador IMS SmartCap acionado de forma manual. Você usará muito essa função para fazer o teste de células capacitivas para ver se não há nenhuma célula capacitiva queimada ou danificada. Para isso, você terá que colocar o SmartCap 200 no modo manual para que você possa fazer essas medições. Voltando à tela inicial, ele aparecerá todas as 12 saídas atuadas, pois você colocou no modo manual e ele estará corrigindo aí de forma manual. Aqui aparecerá os valores tanto indutivo como capacitivo da rede, quando em funcionamento com a rede elétrica do seu painel. Estará monitorando de forma que essas casas decimais que estão zeradas apareçam algum número de correção de fator de potência, capacitivo ou indutivo. No caso, esse controlador não está monitorando nenhuma carga indutiva, então ele está totalmente zerado. Para fazer o desligamento das saídas, seguimos o mesmo passo a passo. Uma vez tecla Prog, duas vezes tecla Prog, novamente Prog, novamente, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, atuar saídas, mais uma vez. Entramos aí na forma manual novamente. Para fazer o desligamento de cada saída, eu aperto agora a tecla flecha para baixo. Você vai novamente apertar a tecla Prog para pular as casas de saídas dos relés. E assim sucessivamente até você fazer o desligamento das 12 saídas, dos 12 relés de saídas do controlador. Para fazer o desligamento das saídas, seguimos o mesmo passo a passo. Uma vez tecla Prog, duas vezes tecla Prog, novamente Prog, novamente, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, atuar saídas, mais uma vez. Entramos aí na forma manual novamente. Para fazer o desligamento de cada saída, eu aperto agora a tecla flecha para baixo. Você vai novamente apertar a tecla Prog para pular as casas de saídas dos relés. E assim sucessivamente até você fazer o desligamento das 12 saídas, dos 12 relés de saídas do controlador. Para voltar à tela inicial, clique
duas vezes na tecla Clear. Você estará novamente na tela inicial, mas ainda no modo manual. Todas as saídas do controlador foram desligadas, mas ainda o controlador está no modo manual. Você terá que voltá-lo no modo automático para que ele possa fazer a correção do fator de potência de forma que as células capacitivas estarão sendo atuadas de acordo com as necessidades da rede. Vamos então voltar a configuração do banco de capacitor do controlador Smart Cap 200 de forma automática. Clico uma vez na tecla Prog, uma vez na tecla flecha para cima, novamente tecla Prog e altero de manual para automático. Novamente clico a tecla Prog, Clear para voltar no modo automático. Assim ele fará a leitura da rede e acionará todas as saídas de acordo com as necessidades da rede de forma automática. Vamos então navegar sobre outros parâmetros do controlador Smart Cap 200. Clicando na tecla Prog, flecha para cima, vamos então entrando em outros parâmetros. Zerar comutação, clica a tecla Prog. Essa função você zera a quantidade de atuações que cada saída obteve. Então ele é monitorado as 12 saídas do controlador de acordo com cada saída individual. Se a saída 1 teve 20 ou 30 atuações, ele ficará gravado na memória do controlador que a saída 1 obteve 20 acionamentos e assim sucessivamente até as 12 saídas, cada saída com monitoração individual. Eu posso estar usando a saída 1 com 20 atuações na célula capacitiva, a saída 2 com 5, a saída 3 com 15, 4, 20 e assim sucessivamente de acordo com as necessidades de atuação de cada saída individual. Isso é armazenado tudo na memória do controlador para que você possa fazer uma monitoração de quantas vezes cada saída individualmente foi acionada para a atuação de cada célula, para fazer a correção do banco de potência. Após zerar essa comutação, todas as 12 saídas do controlador serão zeradas, os números desaparecerão e voltarão à contagem inicial partindo do zero. Programação de faixa CTRL, clico a tecla Prog, é aqui que vamos programar o fator de potência máximo de correção em capacitivo e o fator de potência mínimo em correção indutiva. Aqui ele já vem pré-programado de fábrica para ponto 80 capacitivo e ponto 92 indutivo. Vamos voltar novamente. Ele conta um tempo, tá? Ele conta um tempo ali para voltar às telas inicial. Ele não fica fixo em uma tela de programação. Então, todas as vezes que voltar à tela inicial, você terá que repetir todo o processo novamente. Vamos aí então à faixa CTRL. Aqui no caso temos ponto 92 indutivo e ponto 80 capacitivo. Vamos fazer então a alteração para ponto 92 capacitivo e ponto 92 indutivo. Clico a tecla Clear uma vez, flecha para cima, para alterar a casa decimal. Novamente, para alterar as casas decimais. Normalmente se usa ponto 92 para cada aplicação, tanto capacitiva como indutiva da rede. Máximo capacitivo ponto 92 e o máximo indutivo, o mínimo indutivo ponto 92. Clico novamente a tecla Prog para fazer
o próximo nível de programação. Aqui eu posso alterar de acordo com as necessidades da rede. Para indutivo, clico a tecla Clear, flecha para cima para alterar a casa decimal. Novamente, clico a tecla Clear, flecha para cima e altero novamente a casa decimal. Vamos então alterando aqui as casas decimais. Programado de acordo com as necessidades da rede, para fazer esse controle de fator de potência, clico novamente na tecla Progr para salvar a programação alterada. Programação de capacitores. Aqui eu consigo fazer a atuação de cada saída. Se eu não quero que uma saída atue, eu desabilito ela. Então, se eu não estou usando esta saída, eu consigo desabilitar ela para que ela não tenha desgaste nos relés de atuação sem a necessidade. Tecla para cima eu faço alteração como habilitado, tecla para baixo eu desabilito. Vamos aí habilitar 10 saídas e deixar então duas saídas desabilitadas. Voltando novamente na tecla Clear, você vai ver que a tela inicial obteve aí o desligamento das duas últimas saídas, a 11 e a 12 do controlador. Esta é a tela inicial do controlador, fazendo a correção no modo automático. Então eu tenho de 1 a 10 células funcionando. As duas últimas eu não deixei habilitado para que eu possa fazer aí uma ampliação futuramente no banco de capacitor se necessário. Novamente, voltando à tela inicial, vamos repetir novamente todo o processo para que possamos voltar à programação de capacitores. Teclo novamente a tecla Progr e vou pulando as saídas até chegar na 11 e a 12 para que eu possa habilitá-las novamente. Tecla para cima eu habilito. Clear, eu saio desta tela para outra tela de programação. Programação de KVAR. Tecla Prog. Aqui você vai programar o KVAR de cada saída, individual de cada uma. Esta saída, que é o relé 1, a saída 1 do controlador, está pré-programada para 10 KVAR. A saída 2 também está pré-programada para 10 KVAR. E a 3 e assim sucessivamente. As 12 saídas vêm de fábrica pré-programadas para 10 KVAR. No caso, se eu quiser fazer alteração, eu posso vir aqui nos parâmetros, nos botões de flecha para cima ou para baixo. Aqui eu diminuo a quantidade de células. Vamos aí, a tecla Clear, muda a casa decimal, vamos aí programar para 5 KVAR. Tecla Clear, pulo para o segundo relé de atuação de saída, segunda programação. Altero para 20, 30 KVAR. Saída 3, vamos alterar aqui para 15 KVAR. Saída 4, saída 5. Vamos deixar aí com 10 KVAR e alterar a saída 5 para 40 KVAR. E assim você vai fazendo a programação de acordo com as ordens de acionamento do seu banco de capacitor, de acordo com a potência instalada em células capacitivas do seu banco de capacitor, até as 12 saídas do controlador serem pré-programadas aí
de acordo com a sua necessidade. Vamos aí novamente voltando à tela inicial, dando todo início ao procedimento para o próximo parâmetro. Programação de parâmetro, CTRL. Aqui eu tenho o tempo on e o tempo off, o tempo de acionamento das células e o tempo que essas células, de cada célula individual, de acordo com as necessidades da rede, terá após fazer o seu desligamento. Então eu tenho o tempo de entrada de cada célula e o tempo de saída para fazer essa correção. Eu posso vir aqui e alterar. Recomenda-se deixar aí o tempo de atuação para cada célula capacitiva 10 segundos. Clico novamente na tecla Program, pulo para o tempo off. Aqui eu posso deixar com 30 segundos ou mais, de acordo com as necessidades da rede. Vamos deixar aqui com 30 segundos. Clico novamente a tecla Program. kVAR mínimo. Se o seu banco de capacitor tem células capacitivas de 2,5, 5 kVAR, 7,5, esse kVAR mínimo você vai colocar aqui nesta programação. No caso, se for 2,5, coloca-se a programação de uma célula de 2,5. Esse valor mínimo já é pré-configurado de acordo com a configuração que você fizer de cada célula individual. Se eu colocar uma célula de 5 kVAR, ele terá então meu kVAR mínimo no meu banco de 5 kVAR. Se eu alterar para 10 kVAR, ele terá então no banco de capacitor a mínima 10 kVAR. Voltando da tela inicial, novamente vamos para o procedimento do próximo parâmetro. Aqui vemos o tempo on de atuação e o tempo que as células capacitivas ficará atuada antes de fazer as saídas individual, de acordo com as necessidades da rede. Aqui, programação do kVAR mínimo. Aqui, eu consigo monitorar, fazer uma média entre as 3 fases ou somente uma fase. CT, faço a média das 3 fases. C1, somente de uma fase. Programação de capacitores. Novamente voltamos aí àquele parâmetro pré-programado anteriormente. Programação de alarmes. Clico a tecla Program. Novamente tecla Program. Tenho a opção de deixar em on ou em off. No modo on, padrão de fábrica, se eu clicar Program, ele me pedirá uma senha padrão para que o controlador volte às suas configurações de fábrica. Voltando novamente para a tela inicial, esses são os parâmetros que você terá a necessidade de programar antes de colocar o seu banco de capacitor em funcionamento. Vamos aí navegar novamente por cada parâmetro. Clico a tecla Program, flecha para cima, programação automático manual, atuar saídas, clico a tecla Program. Aqui eu faço a atuação de cada saída manualmente. Se eu clicar a tecla Clear, ele estará no modo automático e automaticamente vai soltar, desligar todas as saídas que foi ligado manualmente. Conta-se alguns segundos para ele começar a fazer a leitura correta da rede e soltar as células capacitivas que não estão em uso.
e assim sucessivamente ele soltará todas as células capacitivas que não estão sendo utilizadas para fazer a correção de acordo com os equipamentos ligados na rede. Isso é de modo automático. Para que eu possa inutilizar as teclas de navegação dos parâmetros por questão de segurança, eu clico na tecla Clear e novamente em seguida clico na tecla Prog. Ele aparecerá no cantinho direito do visor do controlador uma chave, então as teclas serão bloqueadas. Ele aparecerá a seguinte mensagem: teclas protegida. Para habilitar novamente, faça o mesmo procedimento. Tecle na tecla Clear e em seguida na tecla Prog. Assim, ele estará novamente ativo para a navegação de cada parâmetro. Esta função é usada para que pessoas não autorizadas entrem na programação do controlador e façam alterações sem necessidade. Isso ocasionará muito transtorno ao seu funcionamento. Bom, esse é um pequeno tutorial de como é feita a programação desse controlador Smart Cap da IMS. Ele é um controlador onde é usado em bancos de capacitores para correção de fator de potência e é usado dentro da área industrial, onde geram bastante motores de indução na rede elétrica, né? Então todos os locais da indústria que contêm uma quantidade excessiva de motores de indução, será assim necessário o uso desse banco de capacitor, desse controlador para fazer aí a correção de fator de potência. No mercado existe muitas marcas, né, de controladores de fator de potência. Esse é o da Smart Cap, IMS Smart Cap 200. É um bom controlador, bastante usado também na área industrial e também muito preciso em suas medições, tá? Junto com ele é feito ali a montagem do TC, né, o transformador de corrente, para fazer então a leitura que envia dados, né, por corrente elétrica para esse controlador Smart Cap fazer aí a leitura e corrigir as irregularidades da rede elétrica, gerando então uma economia muito grande na fatura de energia elétrica da área industrial. Muitas empresas pagam um excedente fora de ponta, né, por não ter esses bancos de capacitor ou por ter esses bancos de capacitor e estar atuando da forma irregular, né? Então, a maioria das empresas há profissionais que atendem essas demandas, mas também há empresas que não têm profissionais que dominam bem essa área de banco de capacitor, né? De fazer aí o levantamento, fazer a instalação, principalmente a programação desses bancos de capacitor. Esse é um aparelho Smart Cap 200 da IMS, um aparelho fácil de ser programado, um aparelho que contém vários parâmetros de programação e ajuda muito a corrigir, né, as irregularidades na rede elétrica, fazendo então a economia da conta de energia elétrica desta empresa, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, compartilhe o vídeo, né? Faça aí outras pessoas tomar consciência, tomar noção desse conhecimento, para que você possa nos ajudar a expandir o conhecimento aqui pelo canal AJBM Elétrica Online. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.